Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Nesses dias eu estava lendo o livro de Êxodo e eu li um texto que eu achei muito interessante. Está em Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. O texto bíblico diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Olha só a atitude dos filhos de Israel que estavam oprimidos no Egito, sendo oprimidos, sofrendo. Eles estavam gemendo sob a servidão, sobre a servidão, a escravidão, o jugo que estava sobre eles, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, olha, Deus ouviu o gemido do seu povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo estava sofrendo, eles clamaram. Deus disse: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. E aqui nós vemos Deus ouvindo o gemido do povo. Lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, os olhos de Deus estavam olhando para os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. No Salmos 101, versículo 6, está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes. Deus, ele está atento a tudo que acontece. O nosso Deus não dormita nem dorme. Ele está presente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nada está encoberto, tudo está descoberto e patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Mas é interessante nesse texto, o que me chamou muita atenção foi esse versículo que diz: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E conosco, irmãos, não é diferente. Deus, ele também conhece a nossa condição. Deus, ele também conhece a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Deus conhece. Eu gosto muito de uma passagem, eu gosto de fazer um contraponto entre a passagem do paralítico lá no tanque em Betesda, em João capítulo 5, no Evangelho de João capítulo 5.
Jesus conhecia a condição daquele paralítico. Jesus sabia que aquele paralítico não teria condições de ir a ele. O que Jesus fez? Jesus foi até o paralítico e perguntou: tu queres ser curado? Jesus conhecia a condição daquele paralítico. Jesus conhece a condição de cada um de nós. É interessante que há um contraponto aí, conforme eu disse, porque naquela situação, Jesus, conhecendo a condição daquele homem que não podia ir até Jesus foi até ele. Ele não poderia ir até Jesus, Jesus foi até ele, até o paralítico. Diferente da mulher cirofenícia que veio atrás de Jesus gritando: Senhor, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Diferente da mulher enferma que enfrentou a multidão para poder tocar nas vestes de Jesus. Diferente do centurião romano que pediu para Jesus curar o seu servo, o seu filho, o seu servo. Diferente dos 10 leprosos que foram até Jesus. Diferente de Jairo que pediu socorro em favor de sua filha, diferente de Nicodemos, que foi até Jesus, diferente do cego de Jericó, que até o cego de Jericó deu um jeito de ir até Jesus. Não foi nem andando, mas ele foi com a boca, foi clamando, e a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto ainda: eu quero a minha bênção. Todas essas pessoas tomaram a atitude de ir até Jesus. Os discípulos no barco, na tempestade: mestre, acode-nos. O barco vai naufragar, a tempestade está forte. Jesus foi, repreendeu o vento, acalmou a tempestade. Todos eles foram a Jesus e tiveram uma resposta. O povo de Israel clamou a Deus. Interessante que o povo buscou, né? Eles clamaram e Deus ouviu o clamor deles. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu queria deixar essa reflexão para nós, porque muitas vezes cabe a nós irmos a Jesus, apresentar a nossa condição para Ele também. Nós devemos ir a Jesus, apresentar a nossa condição. Senhor, a minha condição é essa, a minha situação é essa, eu não sei o que fazer. Josafá pegou aquela afronta, falou: Senhor, vem contra nós um grande exército, nós não temos força para resistir, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, os céus e a terra. A Ti que habitas nos céus, Salmo 123, versículo 1, a Ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Interessante que os salmistas falam muito a respeito de olhar para o céu, para Deus. E em contrapartida, nós lemos aqui que os olhos de Deus também estão sobre toda a terra, buscando, observando atentamente os maus e bons e procurando os fiéis da terra para que estejam comigo. E Deus conhece a nossa condição, independente da nossa condição, o momento de adversidade que nós estejamos vivendo, nós precisamos ser fiéis, os fiéis da terra, precisamos ir ao Senhor para que nós possamos estar com Ele, apresentando sim a nossa condição essa que o Senhor já sabe, porque Ele está atento, Ele conhece as nossas condições, Ele sabe que nós estamos passando, a nossa necessidade, a nossa aflição, a adversidade que vem nos abalar, a tempestade da vida que vem querer naufragar o nosso barco. Deus, Ele sabe de tudo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus não é pego de surpresa.
Deus não é pego de surpresa, nada acontece sem que antes Deus saiba e permita. Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não é pego de surpresa. Ele conhece a nossa condição. Podemos sim fazer como essas pessoas fizeram. Jairo, o centurião, a mulher cirofenícia, a mulher enferma, os 10 leprosos, o cego Bartimeu. Vamos até Jesus, apresentemos a Ele as nossas condições, mas nós já sabemos. Jesus disse, antes que a gente peça alguma coisa, Deus já sabe aquilo que a gente vai pedir. Porque Ele já sabe, Ele conhece. Porque Ele está atento à nossa condição. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para nós hoje, esse versículo que me impactou, disse, viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus está atento às nossas condições, aquilo que nós estamos passando, ao nosso clamor, aquilo que nós estamos apresentando a Ele. Perseveremos, vamos confiar em Deus, porque Ele tem a resposta. Não há problema que Deus não tenha solução. Não há pergunta que Deus não tenha a resposta. No Senhor nós vamos encontrar o socorro bem presente no dia da angústia. Apresentemos as nossas condições diante de Deus. Senhor, eu estou passando por isso, por essa aflição, por essa adversidade, por essa luta. A situação está difícil, não estou aguentando mais. Está ruim, Senhor, está difícil. Mas Deus, Ele está atento às nossas condições e Ele vai estender o seu braço forte e a sua mão poderosa. E assim como Ele livrou os filhos de Israel daquela situação tão adversa, assim o Senhor vai nos livrar também. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus do livramento. Fique com essa mensagem. Deus, Ele está atento à nossa condição. Mas se é possível, apresentemos a Ele em oração essa condição e peçamos a Ele o socorro, peçamos a Ele a providência para que Ele venha em nosso favor. Guarda essa palavra no coração. Deus atentou para a condição dos filhos de Israel e Deus está atento para a nossa condição também. Nosso Deus é poderoso para salvar, é poderoso para curar, é poderoso para libertar. O nosso Deus é um Deus presente. Permaneçamos com um firme propósito em sua presença, amém? Apresentemos nossas condições, a nossa situação a Ele, sabendo que Ele já está atento a tudo que está acontecendo. E Deus prometeu, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele permanecerá para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. O nosso Deus é Deus presente em nossas vidas. Está atento à nossa condição, está pronto para perdoar e para nos socorrer, para nos livrar e para trazer a resposta e a solução que tanto nós precisamos. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.